Olá, bem-vindos mais uma vez a Founder Tales, o vosso podcast sobre empreendedorismo em português. O episódio de hoje é especial, porque para além do seu segundo episódio convido, é a primeira vez que não trazemos exatamente um founder, ou pelo menos um founder de uma startup. O convidado de hoje é o Alexandre Santos, partner da Chameleon VC, um fundo de investimento de venture capital sediado entre o Porto e Silicon Valley e que investe principalmente em early stage e tem um método um pouco diferente do habitual. Nesta primeira parte da conversa, o Alexandre contou-nos o seu percurso, como é que chegou à indústria de VC e como esteve relacionado com a fundação de alguns fundos bastante conhecidos, como é o caso da Right Pixel. Como é o primeiro convidado que é um VC, falamos também de o que é um fundo, como é que funcionam, o que é que são LPs e todas essas questões. Como anunciamos no episódio anterior, estamos a organizar um evento aqui no Porto. O primeiro Tales and Beers vai acontecer no dia 5 de maio, uma sexta-feira, no escritório da Rose, na Baixa do Porto, e vai ter duas partes. Uma primeira onde vamos ter uma roundtable com founders, alguns já conhecidos por vocês, a falar sobre Product Market Fit e como testar e validar ideias, e depois uma parte de networking com free beer. Portanto, se não quiserem perder o evento, têm os links abaixo onde se podem registar e apareçam. E bem, já que aqui estão, não se esqueçam de subscrever o podcast ou o canal do YouTube, dar-nos o vosso feedback, é sempre importante, e se quiserem ajudar o projeto a crescer mais e aumentar a qualidade, podem-nos sempre apoiar no Patreon, os links estão todos em baixo. E sem mais demoras, vamos para o episódio. Agora sim, depois deste setup, pronto, nós começar a hora que tínhamos marcado no início, desculpa de termos pedido para vir um bocadinho mais cedo, sem mas problema. Estávamos a contar sermos um bocadinho mais pedidos. Pronto, então vou começar. Olha, Alexandre, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. És um convidado especial, porque nós desde o início do podcast temos convidado sempre um founder a cada episódio, e tu és a primeira pessoa que não é founder, ou que pelo menos não vem cá nesse papel, e portanto és partner numa venture capital E founder, por acaso. e founder da venture capital, exatamente. E o que nós queríamos perguntar, assim logo para arrancar, era como é que tu chegaste ao Venture Capital cá em Portugal, porque acaba por ser uma coisa relativamente recente, ou seja, Silicon Valley assim, já é uma indústria que já tem muito mais tempo, mas aqui em Portugal deve ter surgido ali a seguir a 2010, 2011, quando começaram a aparecer aquelas startups mais em peso, digamos assim. Como é que o teu caminho te levou até Venture Capital? Excelente pergunta. Vou tentar resumir a história, mas basicamente sempre tive interesse em empreendedorismo. Na faculdade, uma das últimas coisas que fiz foi criar uma empresa, por acaso, com mais duas pessoas, antes de entrar no mundo do trabalho. E era de quê? Era quiosques multimédia para resolver um grande problema no calçado em Felgueiras. Ok. Que era digitalizar todo o catálogo de calçado e tentar promover. Isto foi em que ano, mais ou menos? De catálogos digitais? 99, 2000. Okay. Portanto, agora já percebem o quão velho eu sou. E portanto, sempre tive o bichinho, né? Aliás, tinha dois bichinhos desde muito cedo: o bichinho pelos números e o bichinho pela tecnologia, desde miúdo. E portanto, isso fez-me explorar um bocadinho os dois mundos. Fiz o curso de Economia cá na Faculdade de Economia do Porto. Mas estava sempre com ideias de como é que eu posso lançar um negócio, fazer coisas ligadas à tecnologia. Mas ainda não havia o chavão da startup. Nada, zero, era só zero. Era o empresário, não é? Exato, zero. E pronto, agora resumindo, se calhar avançando vários anos, portanto, acabei por não estar muito tempo nesse projeto. Aliás, o projeto começou a correr melhor quando eu deixei de estar ligado ao projeto e fui para o Brasil. Portanto, e fui trabalhar para uma empresa ligada à internet. Naquela hora era das .com, portanto, o segundo maior portal brasileiro, chamado Zipnet. E isso fez-me passar pela Zipnet e depois pelo Sapo. Que estava nessa altura no início de estar ligado à PT, porque tinha acabado de ser comprado pela PT. E portanto eu sempre tive um bichinho
pela tecnologia, por projetos novos, lançar novos negócios. Mas depois acabei, se calhar, na primeira fase da minha carreira, a fazer muitas coisas muito mais financeiras, grandes operações financeiras, comprar e vender empresas, avaliar empresas. Fui depois diretor financeiro e de planeamento de controle de empresas. E só mais a meio do meu percurso, muito ligado a telecom e coisas mais ligadas também à tecnologia, é que tive a oportunidade de voltar a ser um bocadinho mais criativo, largar um bocadinho os números e aquela coisa de controlar os números dos outros para tentar fazer os números acontecer. E foi nesse percurso que comecei a trabalhar cada vez mais com empresas tecnológicas, as Big Tech, a Microsoft, a Google, a Amazon e a HPs e por aí fora, porque tinha a responsabilidade de gerir ofertas da PT para as empresas, e comecei a ter muito mais interesse no tema das startups por causa disso, porque começava a perceber que a PT, no mínimo, devia revender as soluções que os clientes queriam e que não eram as soluções que eles tinham necessariamente. E portanto comecei a fazer parcerias com empresas de tecnologia, nomeadamente com algumas startups também. Cá em Portugal e também no Brasil, porque andava a fazer alguns projetos com o Brasil, e portanto tive exposição também um bocadinho ao início do crescimento da capital de risco no Brasil. As primeiras incubadoras, aceleradoras, que tinham um bocadinho, muito mais influência, obviamente, dos Estados Unidos do que aqui em Portugal. Não é? Isto foi mais ou menos em que ano? Boa pergunta. 2009. Logo ali a seguir à crise. Exatamente. 2008, 2009 comecei a ter mais esse contacto. Lancei dentro da PT um programa de apoio a startups e de incubação de startups, portanto depois estive muito ligado. Ainda existe esse programa? Acho que eles ainda têm, que é o Blue Start. E portanto eu fiz isso porque tinha muito interesse no tema das startups e comecei a ficar conhecido dentro da PT como sendo o tipo de projeto de startups. Tentei convencer a PT a investir em startups. O melhor que consegui convencê-los a fazer foi pôr dinheiro na Patena, do António Murta. Foi assim que eu comecei a entender um bocadinho melhor como é que os fundos de capital de risco funcionavam. E não contente com isso, como estava a viajar muito entre o Brasil e Portugal, nomeadamente com algumas pessoas que eu conhecia do Sapo, um dos cofundadores do Sapo tinha um grande amigo de infância que estava a lançar-se como business angel no mercado, porque tinha fundado a Critical Software, o Diamantino Costa. Tinha saído da Critical depois de ter criado a Critical Ventures, que foi um dos primeiros projetos de uma empresa a investir na criação de startups, e estava a começar a querer pôr dinheiro sozinho em startups muito early stage. E sentia-se sozinho, exatamente porque era só ele a fazer aquilo. E começamos os três a falar cada vez mais: olha, mas se calhar podíamos tu tens mais dinheiro, nós temos menos, mas nós temos muito acesso a coisas que estão a acontecer, até porque eu estou a ver tudo que está a passar em Portugal por causa do programa Blue Start, e de estar muito ligado à Startup Lisboa e outras iniciativas um pouco pelo país fora. Se calhar, olha, podíamos criar uma boutique de Business Angels e começar a investir os três juntos. E criamos a Ganexa Capital, que ainda existe. Agora somos 20 e tal pessoas. Já não estou ligado àquilo no dia a dia, não é? Mas ainda vai tendo atividade? Vai tendo. Tem feito investimentos. Investem só cá em Portugal ou o mundo todo? Sobretudo em Portugal. Tem alguns investimentos no UK, por exemplo, mas tem sempre alguma ligação, ou alguém da equipa é português, portanto tem sempre alguma ligação a Portugal, invariavelmente. Mas cá vou voltar um bocadinho atrás, que foi tu forçaste, entre aspas, o teu caminho, foste construindo o teu caminho de capital de risco dentro da PT. Sim. E como é que foi, que pitch é que tu tiveste de fazer dentro da PT? Porque acabaste por ter de fazer um pitch a alguém para eles usarem os fundos para investir em startups. Como é que foi convencer a malta mais senior da PT a entrar por um caminho totalmente novo? Foi difícil. Primeiro, quando arranquei com a iniciativa na PT, consegui no início justificar que era um bocadinho ligado à estratégia daquilo que eu estava a tentar montar em termos de portfólio de oferta para PMEs e para no mundo empresarial, fazer mais coisas com startups. Mas a partir do momento que eu comecei a dizer mas não, eu acho que a PT tem que fazer uma aposta extra, e é aí que foi mais difícil, porque tive que pedir budget, tive que justificar porque é que isto faz sentido mesmo enquanto aposta. Não é? E na altura
eu acho que também o que ajudou foi a crise. Porquê? Porque a crise motivou também um interesse, se calhar, redobrado também de ajudar naqueles tempos pessoas que estavam a tentar lançar negócios com iniciativas, não é? E portanto acho que isso ajudou. Onde eu tive sempre mais dificuldade foi em convencer a PT a investir diretamente em startups. E portanto, então como é que faziam? Como é que funcionava? Acabamos por investir no fundo da Patena, portanto pôr dinheiro enquanto limited partner, né? Investidor no fundo deles. Eles é que tratavam. Exatamente, eles é que investiam diretamente. E ainda tínhamos o programa de incubação, em que na prática investimos de certa forma com géneros, entre aspas, que é dar-nos uma data de benefícios para quem trabalhava associado ao programa de incubação com a PT. Portanto, tentámos ajudá-los a criar negócio, dávamos um conjunto de ferramentas de borla, quer coisas nossas internas, quer coisas de parceiros. Portanto, foi a forma que encontrei em ir trabalhando com pouco budget, não é? Mas ir fazendo algumas coisas acontecer. Muito fixe. E tenho outra pergunta e acho que vai encadear nessa que estavas a falar agora, que é o Ganexa Capital é no fundo é um fundo de business angels, ou seja, é uma coisa mais pequenina, não tem a estrutura do que será um fundo de investimento VC mais comum, entre aspas. Mas, e por seres assim a primeira pessoa que vem do mundo VC aqui no podcast, nós íamos pedir para explicares como é que funciona um fundo, o que é um LP, como é que vocês investem o vosso dinheiro, investem dinheiro de outras pessoas, como é que é a estrutura de um fundo e como é que funciona? Ok. Então, um fundo, a grande parte do dinheiro vem de terceiros. Portanto, são os limited partners, são os investidores no fundo que acreditam na equipa de gestão que está a gerir o fundo para eles executarem no dia a dia toda a estratégia de investimento, montarem as operações do fundo e lançarem várias iniciativas no sentido de aplicar o dinheiro deles no mercado. E esperam, obviamente, um retorno bastante acima da média para justificar o facto de estão a pôr o dinheiro. Normalmente dão dinheiro durante períodos longos de tempo, não é? Porque a estrutura típica de um fundo tem no mínimo 10 anos, em que tu, nos primeiros 4 a 5 anos tens que ativamente aplicar o investimento e nos outros anos tens que começar a desinvestir, não é? Podes continuar a pôr alguns cheques em algumas empresas que já tenhas do portfólio daquele período inicial de investimento, mas não abrir novas. Mas exatamente, não podes investir em mais empresas, tens que gerir o portfólio que criaste naqueles primeiros anos de investimento, no sentido de promover os tais exits, né? Que é o que no fim do dia vai dar o retorno. Que no fundo é vender a parte da empresa que vocês compraram. Exatamente. Por um valor maior do que aquele que adquiriram na altura. O objetivo é fazerem o exit ainda durante a duração do fundo, não é? Sim. Portanto, às vezes começa com dinheiro vivo, entre aspas, e acaba com dinheiro vivo, não é? Sim. E às vezes o que acontece é, como cada vez mais as empresas ficam mais tempo privadas, não é? Demoram mais tempo, por exemplo, a IPO, a chegar à bolsa, o que é que acontece? No regulamento, tipicamente de qualquer fundo, há sempre a possibilidade de estender um bocadinho o período do fundo, pelo menos mais 2 anos. Normalmente é a descrição de quem está a gerir, o outro tem que se pedir aos investidores, olha, queremos mais afinal. E portanto, a grande maioria do dinheiro vem desses limited partners, desses investidores, que podem ter várias naturezas, podem ser high net worth individuals, portanto pessoas bastante ricas que põem parte da sua riqueza neste tipo de coisas, family offices, outras empresas, ou fundo de fundos, não é? Portanto, aqueles que estão a aplicar dinheiro institucional de fundos de pensões, etc. E normalmente um fundo tem até 2% do capital é da própria equipa. São as management fees, não é? Não. Até 2% sou eu e os meus sócios a pôr para ter o tal skin in the game, não é? E pôr algum dinheiro nosso na equação, não é? Às vezes pode ser um bocadinho mais elevado, nomeadamente quando já estás, sei lá, no teu quarto, quinto fundo e já tens mais capacidade de, num fundo muito grande, pôr algo mais, não é? Mas normalmente a regra é 2% é posto por quem gera o fundo. Ok, faz sentido. E portanto há sempre
uma estrutura que é o fundo, propriamente dito, e depois, normalmente, a firma, não é, tem uma outra empresa, não é, que é a Management Company, não é, que gera o dia-a-dia, não é, tem os recursos, a equipa, é onde tens os gastos do dia-a-dia e que recebe os tais management fees, não é, os fees de gestão do fundo para pagar as operações. Não é? Ok. Ou seja, parte do dinheiro investido pelos tais Limited Partners Sim. não é literalmente investido em startups em si, portanto é investido na equipa para os custos operacionais de gerir o fundo, não é? Exatamente. E portanto, quando um limited partner dá dinheiro, ele sabe que há sempre X% que vai para pagar a operação da firma. E esse X% normalmente anda à volta de quanto? 2% por ano. É baixo, ok. 2% por ano do valor total. Do valor do fundo. Ok. Mas há aí umas nuances, pode ser do valor primeiro que está comprometido nos primeiros anos de atividade e depois só do realmente investido depois daqueles primeiros anos de atividade. Há aí várias formas de formatar a coisa, mas normalmente é 2% em média do valor do fundo. Não é? Ok. E na prática um fundo no dia-a-dia tem de andar à procura de limited partners para investirem no seu fundo? Ou isso é uma coisa que acontece naturalmente? Abre-se um fundo e os limited partners aparecem? Quem me dera que fosse assim. Ou seja, vocês próprios também fazem fundraising para depois ajudar startups a fazer fundraising. Exatamente, e o nosso fundraising não é fácil, não é? Nomeadamente quando estás a arrancar, não é? Não tens track record, não é? Não tens. Certo. E não há um produto, ou não há clientes, não há um MVP, que é aquilo que normalmente startups têm. E tens que convencer, não é? Investidores a darem-te muitos milhões, não é? Muitos mais do que uma startup está a pedir, não é? Mas por outro lado, o risco também depois acaba por ser mais diluído porque vocês não investem só numa, enquanto que uma startup só tem só uma, não é? Dedica-se 100% ao seu negócio. Mas só para termos noção do volume, para quem não está mais habituado, um fundo tipicamente. Se calhar cá em Portugal e depois. Por exemplo. Pois, isso é uma boa pergunta. Cá em Portugal os fundos são normalmente um bocadinho mais pequeninos, não é? Um bom fundo em Portugal já tem 20, 30 milhões, 40, 50 já é um fundo grande. Bem, boa dimensão em Portugal, não é? Ok. Normalmente, quando tu arrancas com fundos pela primeira vez, é raro levantar menos de 10, 15, 20 milhões hoje em dia. Okay? E até se diz que agora a bitola é no mínimo 50, 100 milhões para emerging fund managers. Okay. Mas isso é à escala global, não é? Porquê? Porque entretanto já houve um grande crescimento da indústria e portanto tu para realmente seres alguém à escala, um bocadinho a escala mais global, teres um fundo abaixo de 30 milhões, quer dizer, não é muito relevante, não é? E abaixo de 50 porque os investimentos mínimos fora de Portugal vão ser maiores do que o que se investe cá em Portugal, mais ou menos. Sim. Ou seja, depende um bocado da estratégia de cada fundo, não é? Mas a ideia que eu tenho é que cá em Portugal há muitos mais early stage e pre-seed, seed, até Series A na loucura, do que fundos mais a investir em fases mais sim. Mesmo, tardias. Por exemplo, dentro de si, o ticket mínimo em Portugal deve ser muito mais baixo do que... É isso. Ou seja, uma seed em Portugal se calhar são 150 mil euros, 200, 500 mil euros no máximo, mas lá fora se calhar vão ser muito maiores. Sim, ainda há grandes diferenças que têm-se desbatido um bocadinho nos últimos anos entre geografias, mas por exemplo, uma seed em Portugal realmente normalmente é muito mais pequena, se calhar é 3 vezes mais pequena do que nos Estados Unidos, não é? E depois se calhar quando olhas para um mercado um bocadinho mais evoluído na Europa, UK, Alemanha, a diferença já é um bocadinho menor para os Estados Unidos, não é? E portanto isso tem muito a ver também com o custo de quanto é que custa ter uma empresa montada, não é? Nessas geografias, não é? E portanto sim, os fundos que nasceram nos últimos anos em Portugal, que é uma indústria relativamente ainda pequena, não é? E nova, são sobretudo mais early stage porque tem a ver com também o estado de maturidade do ecossistema. Exatamente. E normalmente, como o país é relativamente pequeno, também já se espera que essas startups que cheguem às fases mais avançadas consigam, entretanto, captar dinheiro de investidores internacionais, alguns dos quais que começaram a ter aqui mais presença regular, ou alguns com equipas mesmo no terreno.
E portanto, se calhar nunca vamos ter uma indústria de VC em que vamos ter players aqui que nasceram em Portugal muito focados em late stage, não é? Por exemplo. Certo. Okay. Faz sentido. E nós, por exemplo, na Chameleon levantamos o nosso primeiro fundo, não é? Sediado nos Estados Unidos, levantamos 75 milhões, o que não é mau, é bom, mas que não é muito grande nos Estados Unidos. E aqui se calhar faz-nos ser, se calhar, com um dos maiores fundos ativos atualmente no mercado, não é? Sim. Com algum DNA português, não é? Porque somos três portugueses na equipa, 2 cofundadores portugueses, não é? Okay. E portanto, se calhar nós temos o maior ou um dos maiores, de certeza, ativos atualmente no mundo, não é? Com DNA português, não é? Exato. E, ou seja, o fundraising que vocês fazem vem muito de capacidades que vocês já tinham, ou seja, é quase só equipa, não é? Há de ter alguma estratégia, não é? Tens que defender a tese de investimento, porque é que és diferente, porque é que tu mereces receber aquele dinheiro e não outra pessoa qualquer. E nem é outra pessoa, é outra aplicação financeira qualquer, Sim. não é? Porque uma pessoa que vai aplicar o dinheiro em capital de risco pode metê-lo noutro sítio menos arriscado ou mais arriscado. Claro, entra muito nessas discussões, exatamente. Quem tem muito dinheiro acaba por ter que decidir quanto é que eu vou meter em obrigações, em ações, em private equity, Exato. em venture capital, até um bocadinho na loucura do cripto, não é? Agora é que se ganha menos, não é? E tanto em moeda, não é? Em commodities, não é? Esse tipo de decisões são as primeiras decisões que eles tomam, não é? Portanto, onde é que eu vou alocar o meu capital, entre coisas mais arriscadas e menos arriscadas. É por isso que a indústria de capital de risco é chamada investimentos alternativos, não é? Certo. Está dentro da família de investimentos alternativos. Okay. Porquê? Porque o período de tensão do capital é muito maior. Pois. Tu não tens a liquidez demora a acontecer, não é? Mas é por isso que também se espera um retorno muito acima do mercado. Não é? Para trocar isto por miúdos, eu, por exemplo, se comprar uma ação ou um ETF, eu posso comprá-la num dia e vendê-la no dia seguinte. Portanto, a liquidez é quase imediata, é muito líquido. Eu consigo ter o meu dinheiro de volta muito rápido. Enquanto que num fundo de capital de risco eu invisto, lá está, numa VC ou assim, eles investem nas startups e só passado X anos, quando houver o exit, é que eu volto a ver o meu dinheiro. À partida muito mais, ou espera-se muito mais, mas não consigo. Se eu precisar de dinheiro a 1 ano, a 2 anos, é muito mais difícil de eu ter. Exatamente. Mas aí no caso dos limited partners, a duração do investimento é sempre igual à duração do fundo, não é? Eles não podem a meio dizer, arrependi-me, acabou. Não convém. Não podem, quer dizer, mas no fim do dia, se não entregarem o dinheiro, não é? Pois. Aí a questão é, tu a priori, se estás a pôr dinheiro num fundo, tens que dizer, olha, eu vou pôr X milhões, não é? Mas não tens que dar logo no dia 1 o dinheiro todo. Nós vamos gerindo quando é que vamos chamando o dinheiro. Nós também não queremos ter o dinheiro mal parado do nosso lado, não é? Nós só vamos chamando à medida das nossas necessidades e da execução da nossa estratégia no terreno. Claro. Obviamente há cláusulas que prevêem a eventualidade remota de um LP dizer, olha, afinal já não vou conseguir pôr, não é? E isso pode, quer dizer, isso pode ser resolvido com outros o substituírem ou o fundo reduzir em dimensão, mas obviamente ele tem penalidades e nunca mais na vida, se calhar, vai ter credibilidade para pôr dinheiro noutro fundo, não é? Porque isso acaba por se saber no mercado que aquele investidor falhou e deixou aquele fundo na mão, não é? E isso pode afetar gravemente a sua capacidade no futuro de voltar a querer entrar em capital de risco, não é? Sim, faz sentido. Tu há bocadinho disseste, estávamos a falar sobre como é que se levanta dinheiro para um fundo e há bocadinho disseste que tinhas de ver a tua tese de investimento, porque é que eras diferente dos outros, porque é que o dinheiro deveria ser para o teu fundo e não para os outros. E agora perguntava-te qual é que é a tese da Chameleon e o que é que vos fez então levantar os tais 75 Sim. Milhões. A nossa tese está assente em duas coisas. Em primeiro lugar, no poder dos dados. Nós acreditamos muito que hoje em dia se pode fazer muito mais com tecnologia e exploração de dados nesta indústria. 95% das VCs, se olharmos para 95% das VCs hoje em dia no mercado,
se olharmos para quanto é que elas investem por ano em IT, investem cerca de 100 mil euros ou menos, 95% delas. O que é um bocado ridículo, o que quer dizer que tem uma forma relativamente tradicional de trabalhar no mercado hoje em dia. Ainda muito, com muitos processos manuais, muito assente em explorar as suas redes de conhecimentos, etc. Certo. E não usam muito a tecnologia do lado deles. E nós estamos no outro espectro, nós estamos a investir muito mais em tecnologia, temos uma espécie de startup dentro da Chameleon, e estamos com uma estratégia quant. O que é quant? É realmente analisar em volume de dados. Mapeamos mais de 2 milhões de startups, temos scores para várias centenas de milhares de startups em cada momento, que nos ajuda a priorizar com base em sinais quais é que nós devíamos, se calhar mais proativamente, tentar endereçar e chegar à fala com. Portanto, nós estamos com uma estratégia muito assente nesta vertente de trabalhar dados, que nos permitem, nas várias fases do processo, ser bastante melhores do que os outros, e analisar em volume o mercado. E portanto, nós, por exemplo, só para teres uma ideia, estamos a ver mais de 10 mil startups por ano, o que é tipo entre 10 a 20 vezes mais do que uma VC média vê. E depois já estamos a desenvolver modelos que nos ajudam a analisar muito melhor os mercados em que as startups estão, portanto na fase de due diligence, analisar melhor a informação que recebemos também das startups e comparar as métricas que elas partilham connosco com métricas que conseguimos ter do mercado. E também já estamos ainda muito no início de começar a trabalhar em modelos que nos poderão ajudar a ser muito melhores, a definir em que momento é que devíamos, se calhar, sair de determinada empresa ou de determinada vertical, por causa de coisas que estamos a ver no mercado também. E de gerir de outra forma o equilíbrio do risco-retorno do portfólio, que é uma coisa ainda pouco feita na indústria de VC, que é se eu invisto, já tenho 10 empresas no meu portfólio, se eu invisto nesta 11ª, isto vai mexer muito ou pouco com o meu perfil de risco do todo. Isso é feito noutras áreas do mundo financeiro, não muito no mundo capital, exatamente, e nós estamos já a tentar aplicar um bocadinho essas coisas também para o Venture Capital. Ou seja, vocês têm malta que não é que provavelmente nem sequer tem background financeiro, vocês devem ter a data scientist e coisa do género na equipa. Nós temos mais de metade da equipa são data engineers, data scientists e software developers. Portanto, é mesmo ter uma espécie de startup dentro da... Quantos é que vocês são? Somos 12 atualmente. E metade são tech. Metade são tech. E porquê é que tu achas que nos VCs nos que existem, na grande parte deles, ainda não se usa muito uma estratégia como a que tu explicaste aqui? Eu acho que tem muito a ver com... Houve uma explosão nos últimos anos do número de VCs a nascerem, não é? E isto foi no contexto de taxas de juros muito baixas, muito mais era dinheiro. Uma das perguntas que tínhamos aqui para fazer. Dinheiro muito mais disponível para arriscar mais e pôr dinheiro num ativo alternativo, não é? Como o capital de risco, não é? Acabou por fluir muito mais dinheiro para o mundo VC e, portanto, muitas equipas acabaram por lançar os seus fundos e que têm vários backgrounds, ou são do mundo financeiro, de banca, de private equity, que decidem montar capitais de risco, ou alguns, se calhar, mais do mundo empresarial, ex-founders, que lançaram startups. Mas a grande maioria lançaram fundos. A grande maioria entraram no mercado que estava sempre a crescer, não é? Não havia grande necessidade, se calhar, de ter ferramentas muito sofisticadas. Era mais fácil não falhar, não é? Está a crescer para todos, é só seguir um bocadinho a onda. E muito assento numa coisa que é muito importante nesta indústria, que isto é uma indústria de pessoas, não é? É ter boas redes de contactos, conheceres bem os mercados em que queres trabalhar. Nós também temos isso, nós também temos o outro super projeto que estamos a desenvolver é a nossa rede de advisory, que é uma rede global de pessoas muito séniores, ou de big tech companies ou
ou empreendedores que já fizeram várias empresas de sucesso no mercado, que está disponível para trabalhar connosco e com as nossas empresas de portfólio. Nós chamamos dessa rede #Ken porque achamos que faz parte da nossa família. Mas, e se calhar a grande maioria das VCs trabalham muito esta lógica mais trabalhar as suas redes e trabalhar a marca e esperar que ao longo do tempo as coisas viessem inbound ter com elas, não é? Nós acreditamos muito mais no modelo outbound. Pois, isso era a outra questão que eu tinha para pôr. Ou seja, o modelo que eu imagino na cabeça é: tenho uma startup, estou a precisar de investimento, vou falar com um fundo de investimento e, portanto, vocês eram muito mais takers de recebemos 10, 20 pitches por dia e vamos ver o que é que, em quais é que vamos investir. E tu agora, quando explicaste, disseste o contrário, que era vocês olhavam para montes e montes e montes de startups e eram vocês a chegar-se à frente e dizer: olha, gostávamos de investir. Sim. Nós em termos de volume, hoje em dia já vemos muito mais empresas que fomos nós proativamente a pedir para falar com elas, não é? Okay. E portanto nós também levamos nãos, não é? Nós vamos atrás daquelas que nos parecem ser melhores, não é? E pedimos para ter uma reunião e levamos às vezes nãos e muitas vezes sim, não é? Engraçado. A história normalmente é ao contrário. Falei com 100 VCs, nenhum deles disse que sim. E agora... a prática no vosso caso também deve acontecer muito, que até imagino que seja o que acontece mais, é um sim, mas não agora, não é? Também recebes isso, que é: agora não estou a levantar, não me dá jeito de falar agora, se calhar podes voltar a falar comigo daqui a uns meses. Porque como eu imagino que se faça a coisa, esta questão da natureza das rondas, as startups têm de se calhar reunir vários fundos para investir todos ao mesmo tempo, não é? E, portanto, por isso é que mas esse trabalho é das startups ou é dos fundos? É das startups. Acho que é das startups. Okay. Um fundador, uma equipa fundadora, quando decide levantar capital, começa a falar com os investidores e vai alargando um bocadinho a rede de investidores com quem quer falar, até ver se tem investidores suficientes para fechar a ronda, não é? Normalmente o que é importante é arranjar o investidor que vai liderar a ronda, porque isso muitas vezes despoleta tudo o resto, não é? Quando se sabe que há já um líder da ronda a definir um bocado os termos com os fundadores de como é que a ronda poderá funcionar, isso acaba por atrair logo o interesse de outros, em ver se querem acompanhar ou não as condições. Mas qual é que é a vantagem para as startups de fazerem... Se calhar a vantagem, agora que estou a pensar na pergunta, estou a pensar que a vantagem não é para as startups, mas a minha pergunta era: qual é a vantagem de numa ronda serem vários a investir, em vez de arranjarem um grande investidor que... Agora que estou a pensar, se calhar a vantagem é os próprios investidores não terem essa liquidez para investir tudo na mesma startup. Não, mas é uma boa pergunta. Há várias formas de formatar rondas, não é? Pode haver uma ronda realmente que é só feita por um investidor. Tipicamente rondas menores, não é? Às vezes também muito então, late stage, muito grande, podes ter cheques enormes de um ou dois, não é? A fechar a ronda, não é? Por completo. A minha recomendação para os fundadores é nem tanto ao mar nem tanto à terra, não é? É sempre bom teres vários investidores a entrar no projeto contigo, porque cada investidor pode aportar coisas diferentes e é muito diferente teres que negociar termos só com e teres uma relação só com um versus ter algum equilíbrio de opiniões com outros, não é? Eu não pôr os ovos todos mesmo. Exatamente, porque é sempre um casamento que vai ser, não é? No mínimo de vários anos, não é? Exato. E portanto convém que a relação de poder não seja demasiado desequilibrada. Quando é só um investidor a fechar com uma equipa fundadora, a coisa pode ficar demasiado desequilibrada para o investidor, não é? Porque o investidor é que define todos os termos que quer, não é? E convém sempre ter outros investidores também na equação, não só pela esta perspectiva de negociação de termos, mas também de aportar valor. Não é? Cada vez mais hoje em dia é sempre relevante o dinheiro que vem dos investidores, mas é mais do que dinheiro, é o que é que o investidor realmente pode aportar para além do capital que está a meter aqui na empresa, não é? E portanto os fundadores que tenham isso em mente e que trabalhem bem o equilíbrio e os vários DNAs que cada investidor poderá ter, não é? É muito relevante em cada fase do percurso da startup. Certo. E, ou seja, o pitch que vocês fazem para os vossos
LPs nós usamos muito dados, temos um método que achamos que é melhor que o dos outros e, portanto, achamos que o vosso dinheiro está bem entregue aqui. Mas depois vocês têm de fazer, e já que vocês acreditam no outbound, vocês têm de fazer também o vosso pitch às startups. E aí não deve ser este, não é? Há de ser outro. O que é que vocês oferecem de diferente? É no seguinte sentido. Nós o que é que dizemos às startups? Primeiro, se elas foram contatadas por nós dizemos que queremos falar com elas porque surgiram na nossa análise de dados, não é? E elas ficam curiosas, no mínimo, não é? Okay. E portanto, uma boa parte da nossa proposta de valor está muito assente também nos dados, que é, nós também damos data insights, portanto damos dados que são relevantes para elas terem no vertical que estão a interessar, não é? Portanto, uma boa parte da nossa proposta de valor está muito virada para nós, enquanto VC, somos muito fortes em dados e também vamos vos dar muitos insights, muito assentes em questões objetivas, em números, ok? Isso é uma coisa. A outra parte da proposta de valor, para além, obviamente, da equipa e da nossa experiência, né? Nós temos uma equipa com 8 nacionalidades diferentes, com vários percursos de vida e profissionais diferentes, com vários skills diferentes dentro da equipa. Está muito assente na nossa rede, o hashtag Ken, né? Portanto, na capacidade de nós acionarmos, sempre que é necessário, pessoas que lhes podem ajudar mesmo naquilo que elas estão a fazer, porque são experts em determinado assunto, ou porque estão na geografia X e conhecem pessoas que lhes poderão ajudar, por aí fora. E porquê que vocês foram para Silicon Valley e, tendo tanto ADN português, qual é que é a vantagem de terem vosso headquarters em Silicon Valley? Foi natural, porque eu comecei a trabalhar com o Nuno, que é português, mas que já está lá radicado há muitos anos, já tem dupla nacionalidade e, portanto, era dos poucos portugueses a investir já com sucesso em Silicon Valley, já há alguns anos. E comecei a trabalhar com ele quando estava na Bright Pixel e o convidamos para fazer parte do nosso comitê de investimento e ser nosso advisor, precisamente porque queríamos fazer mais coisas também nos Estados Unidos. E o Nuno já estava a fazer também em paralelo investimentos com a Songyi, que é sul-coreana, mas que já vive lá também há 9 anos. Que é outra founder. Exatamente, somos nós os 3 os founders. E portanto já estavam a fazer investimentos em Silicon Valley juntos, os dois. E portanto era mais do que natural criar, quer dizer, a capital de risco lá, até porque Silicon Valley é a meca de capital de risco. Mas montamos o projeto, curiosamente, no início do Covid, e portanto montamos logo com um modelo totalmente distribuído, né? Com equipas a trabalharem. Ou seja, depois estás aqui no Porto e eles vão estar lá em Silicon Valley? Sim, nós temos escritórios físicos, temos 2 escritórios lá, em Silicon Valley, em 2 localizações diferentes, e temos um escritório físico aqui no Porto, mas temos pessoas na Polónia, Alemanha, aqui em Portugal, por razões óbvias. E temos também dentro dos Estados Unidos, tínhamos antes uma pessoa em Nova Iorque, agora mudou-se também para a Bay Area, e portanto temos pessoas também nos Estados Unidos, obviamente, não é? E portanto acabamos por ter pessoas um bocado distribuídas. A malta aqui da Europa, sobretudo quando está muito frio, na Alemanha e na Polónia, gostam de vir a Portugal, e portanto temos 2 hubs, não é? Usamos muito o escritório do Porto como hub aqui mais europeu. E a malta dos Estados Unidos também gosta de vir muito cá. Claro. E vice-versa, né? Às vezes vamos lá, né? Ok, muito fixe. Vou voltar agora muito atrás na tua história, porque na altura estavas a contar e nós interrompemos e viemos por este rabbit hole da Chameleon, que é, já falaste várias vezes da Bright Pixel, que é o ramo de investimento, não sei se é só Venture Capital, da Sonai, não é? Tu também fundaste na altura a Bright Pixel, provavelmente quando saíste da PT. Como é que a Bright Pixel já nasceu dentro da Sonai ou aquilo depois foi comprado? É uma história gira também. Eu tive a sorte de, na altura estava na PT, já sentia que estava um bocado farto de fazer as coisas na PT, e estava cada vez mais a querer estar mais ligado a startups, ao mundo de capital de risco.
e estava a ver se me lançava por conta própria, nomeadamente tirando partido da experiência que estava a ter na Ganexa Capital, não é? Mas quando dizes por conta própria, não era Business Angel, era criar o teu fundo. Exato, criar um fundo um bocadinho maior para poder justificar largar um emprego bom, não é? Pois. Para me lançar no mundo de capital risco. E tive a sorte de ser contactado pelo pessoal da Sonai, que estava em vias de lançar a Sonai IM, a holding dedicada a investimentos da Sonai, investimentos tecnológicos, e de criar a equipa de raiz de investimento para o efeito. Então eu fui a primeira contratação deles para chefiar a equipa que eles queriam criar para capital risco na Sonai IM. E quando lá cheguei, eles disseram, olha, nós temos aqui algumas empresas que controlamos, que foram spin-offs aqui dentro do grupo, que são empresas tecnológicas boas, mas temos que ver agora o que fazer delas. Algumas, se calhar, devíamos vender, outras devíamos ainda comprar mais empresas para juntar a essas e fazê-las crescer, mas temos que dar mais autonomia às equipas de gestão e fazer isto de outra forma. Aquilo foi nascendo um bocadinho ad hoc, na altura não havia uma estrutura... Não havia uma estratégia clara, isso havia. Okay. Muitos slides a explicar a estratégia. Sim, mas eu estou a dizer, antes da Right People, ou seja, eles não sabiam o que é que queriam fazer. Não, antes da Sonai IM houve muita coisa ad hoc. Então juntou-se dentro da Sonai IM, até o próprio público estava dentro da mesma holding a certa altura, juntou-se dentro da Sonai IM, empresas que historicamente tinham nascido ad hoc de várias iniciativas, a Bidu, a Safety, a BizDirect, entre outras, que tinham essa necessidade de fazer buy and build e um bocado mais private equity, né? Sim. Com o mandato, claro, de aplicar no mínimo 250 milhões no mercado de capital de risco, idealmente coisas um bocadinho mais série A em diante, portanto mais later stage, empresas que já tivessem algumas provas dadas e receitas e que precisassem de receber 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de investimento no mínimo, mas também estavam com interesse em fazer coisas em early stage. Então eu cheguei lá e disseram, olha, tens 3 coisas para fazer, 3 coisas que normalmente são totalmente diferentes e separadas, não é? Investir em early stage, coisas um bocadinho mais later stage, que era o grosso da estratégia, e gerir o private equity, não é? As 4 empresas que tinham do passado. E foi engraçado porque eu disse, ok, mas quantos somos? És tu e mais 2 que já temos cá e agora temos que montar. E portanto, passados 9 meses nasceu a Bright Pixel.